O título da homilia é A Beleza da Ascensão de Cristo e o seu impacto no coração do santo. Vou repetir. A beleza da ascensão de Cristo e o impacto no coração daquele que é santo ou quer ser santo. Ontem, você lembra, Jesus sobe diante dos apóstolos e eles ficam maravilhados com a ascensão de Jesus. E aquilo traz um impacto na alma deles, um desejo na alma deles. Essa homilia, então, é um parâmetro para ver se você está, de fato, buscando santidade ou simplesmente vivendo por viver. A primeira coisa que você tem que entender é o que é a ascensão. Jesus, com o mistério da ascensão, ele abre para nós o céu. Na cruz, Jesus, ele vence o diabo e vence o pecado. Na ressurreição, ele vence a morte. E no mistério da ascensão, ele abre o céu para nós. O céu é algo próprio de Deus. O céu, no fundo, é aonde está Deus. Quando nós fomos criados, nós não fomos para esse estágio de santidade, de sermos como Deus. Ninguém aqui é Deus. Então, o exemplo que o padre sempre dá, faz de conta que aqui no presbitério é aonde está a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também por isso que você tem que ter reverência na hora de subir no presbitério. Você não pode subir de qualquer hora, não pode fazer, porque aqui de fato no Antigo Testamento era chamado de Santo dos Santos. Isso aqui representa a habitação de Deus. Quem habita aqui? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino. Quando ele cria o ser humano, os anjos, ele cria como se fosse na situação que vocês estão aí, sentados ou de frente para o mistério. Essa seria a primeira felicidade nossa, e essa primeira felicidade já bastaria para a gente. Somente de assistir a Trindade, somente de assistir o amor da Trindade, você já ia ser feliz. Quando você assiste, por exemplo, um filme de drama, você chora. Quando você fica um filme assim de romance, mexe com as suas emoções. Agora imagine só você contemplar a Deus. Só de você ver a Deus já ia causar em você felicidade. Então, quando Deus cria o ser humano, os anjos do ser humano, eles não estão naquilo que a gente chama de beatitude divina, porque esse lugar é exclusivo de Deus, mas já é uma porção de felicidade. Só que houve uma revolta, tanto do diabo quanto do ser humano, que não aceitou esse projeto e quis ir embora da face de Deus, e achou que dava para ser feliz sem Deus. Mas não é que Deus é feliz, Ele é a felicidade. Veja só, se a felicidade é essa vela, a felicidade não é que ela é feliz, a felicidade é essa vela. Se eu estou fora da vela, não consigo ser feliz. Ninguém aqui é capaz de gerar felicidade, ninguém aqui é capaz de gerar amor, bondade, justiça, a não ser que esteja nele. Mas o homem, iludido pela promessa do diabo, achou que dava. E no fundo, toda vez que a gente peca, é isso que a gente está falando. Dá para ser feliz sem Deus. Isso trouxe um afastamento do homem. O homem se afastou de Deus. E esse afastamento trouxe a desgraça, trouxe o pecado, trouxe a morte, que não era projeto de Deus, trouxe o inferno, trouxe a revolta da natureza. Esse afastamento fez com que, pior ainda, a gente saísse da presença de Deus e começasse agora a estar na mão do inimigo, na mão do diabo. É como se o demônio levasse toda a humanidade lá no fundão, lá no quinto dos infernos, e prendesse nós lá,
como se fosse um cercado. Vocês agora são meus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, Ele é feliz. Não precisa de nós para ser feliz. Em Deus não muda nada, se a gente se revoltou ou não. Deus poderia ter pensado, vocês saíram da minha presença, agora se lasquem. João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. A segunda pessoa da Trindade, ela vai lá no cercado. Ela vai nos buscar. Como é que ela vai nos buscar? Se fazendo homem. Presta atenção. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é a Trindade na sua essência, Espírito puro. Um dia o anjo chega para a mulher e fala assim: você aceita ser a mãe do Messias? Aceito. O que aconteceu nessa hora? O Espírito Santo foi lá e fecundou o ventre dela. Fecundou fazendo o quê? A segunda pessoa da Trindade se fez homem lá. Presta atenção. Antes do sim dela, o Filho não tinha boca, não tinha cabelo, não tinha braço, não tinha zóio. Ele se fez homem aonde? No ventre dela. Há uma descida do Filho. O Filho desce e no sim dela, o Filho de Deus agora é verdadeiro homem, tem corpo, tem alma. Jesus, ele nasce, vive, prega, morre na cruz e ressuscita. Agora ele volta para o Pai. Mas só que repara que ele volta diferente do que ele saiu. Quando ele saiu aqui, ele não tinha um corpo humano. Agora, ele tem um corpo humano. O lugar de Jesus não é sentadinho no banco. Jesus é o Filho de Deus. O lugar de Jesus é aonde? Aqui em cima. Como ele entrou aqui em cima, ele puxa todos nós. De forma que agora, o céu para nós não é mais ficar assistindo Deus. O céu para nós é estar dentro da Trindade. Nós vamos estar aqui, onde mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente chegar no céu, a gente vai olhar para a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade se fez homem. Os anjos não vão ter isso. Os anjos vão assistir tudo isso. A carta de São Pedro fala que o seu anjo da guarda, ele não vê a hora de você entrar aqui, da boniteza que você vai ser, daquilo que você vai ser. Ele aguarda, ansioso esse dia, e por isso que ele quer te ajudar. Mas veja, aqui, no seio da Trindade, não vai ter anjo, nem São Miguel. Vai ter você, se você for persistente. Vai ter você, se você voltar com ele. Portanto, hoje é a festa que de fato abre para nós o céu. E que a gente precisa purificar por causa dessa questão maldita de novela que puseram na nossa cabeça, achando que o céu é um jardim, é um lugar de nuvem, é ficar tocando harpa. O céu é viver dentro da Santíssima Trindade. Não tem fim a felicidade. A cada instante você vai ser infinitamente feliz, sem repetição. A cada instante você será infinitamente feliz, sem repetição. Por quê? Porque você vai estar no seio de Deus. E Deus é infinito. Isso é o mistério da ascensão. A segunda coisa que você tem que entender, ainda é preâmbulo, o que é a beleza?
tão distorcida nos tempos de hoje. A beleza divina é o esplendor do próprio ser de Deus, manifestada plenamente no rosto de Jesus. Veja só, a beleza de Deus, ela traz um impacto na nossa vida, vai trazer um impacto na nossa vida lá no céu, tamanho, que Deus vai ter que nos preparar. Com as suas forças, com as suas limitações, com o seu cérebro, com o seu ouvido, com a sua boca, com os seus olhos, você não aguenta a beleza de Deus. É tamanha que você é consumido por ela. Deus, então, Ele faz um upgrade em você. Deus vai fazer Deus vai te levantar para que você consiga aguentar tamanha beleza aqui dentro. Por quê? Porque a beleza de Deus não é simplesmente, sei lá, a beleza do sol, da montanha. Tudo isso é semente da beleza de Deus. A beleza de Deus é a contemplação de tudo aquilo que Ele é. Vou dar um exemplo só. Deus é a verdade. Você tem fome de verdade. Você pode até mentir para as pessoas, mas você não gosta que mintam para você. A prova disso, você vai fazer um exame médico, você não quer que o médico minta. Você quer a verdade, você quer um diagnóstico certo. Você tem fome da verdade. Mas existe uma verdade que você é chamado, que substitui todas essas verdades do mundo. Sexta-feira o evangelho terminava assim, Jesus dizendo assim: naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Quando a gente entrar aqui dentro, você vai contemplar a verdade de tal forma que você vai entender absolutamente tudo que aconteceu na sua vida, que aconteceu na vida do outro, que aconteceu na história da humanidade, que é a lei da física, que é a lei da química, tudo. Por que Deus fez o pernilongo? Você vai saber. Naquele dia você não vai perguntar mais nada, porque você vai encontrar a verdade. Mas não é só a verdade, a bondade, a justiça, a beleza, todos os atributos de Deus vai nos saciar. No céu você não vai ter fome de nada. Não vai ter fome, no fundo é uma ausência do corpo. Às vezes, por exemplo, a gente olha, por exemplo, para o jornal e fala assim: nossa, quanta injustiça no mundo. Lá no céu não vai ter isso. Deus vai matar toda a nossa fome de justiça. E isso faz com que a gente seja atraído, tenha uma atração pela beleza de Deus, que você deve buscar na sua vida. Então a homilia é a beleza da ascensão de Cristo. Entendeu o que é ascensão? E o impacto no coração de quem quer ser santo. O que a beleza causa em alguém que quer ir para Ele? Em alguém que quer ser santo, que quer buscar Deus? Qual é a primeira coisa que causa no coração que quer ir para Ele? A ascensão fará o coração descobrir que a beleza verdadeira partiu levando consigo algo de nós. Quando você, de fato, percebe isso, você, ao mesmo tempo que você vai buscá-lo, você percebe um buraco no seu coração. Um buraco. E esse buraco é uma tática de Deus para você buscar Ele. Santa Teresa diz que Ele nos fere com amor. Um santo é ferido no amor a Deus. Dói no coração dele. Por que dói? Porque ele quer estar lá. Porque ele percebe um buraco no coração dele. E ele olha para as coisas e para as pessoas e vê que elas não conseguem tapar essa fome. O diabo, por sua vez, vai e mente na cabeça das pessoas, dizendo: olha,
Se você tiver dinheiro, se você tiver poder, tiver sexo, você vai ser feliz. Mas o que causa tudo isso? Mais buraco ainda. Porque, por exemplo, se o dinheiro desse felicidade, a gente não tinha gente rica se matando. Se o sexo desse felicidade, as prostitutas iam ser as mulheres mais felizes do mundo. Só que o demônio vem e mente na nossa cabeça, e aí, em vez da gente focar na beleza dele, a gente começa a buscar a beleza das coisas. Só que a beleza das coisas passa. Você compra uma maçã na feira lá, bonitona. Você deixa lá 2, 3 dias fora da geladeira, deixa lá. A beleza vai perdendo a beleza, ela passa. Não era assim? Quando você casou, sua mulher não era uma Miss? Miss Quermesse da Pamonha, não foi? Agora está em Nhé, não está em Nhé? Seu marido. Passa, as coisas vão passando, e aí de repente a gente vê um buraco no nosso coração, que das duas uma, ou a gente vai tentar tapar com mais coisa e não vai ter fim. O que causa ansiedade nos dias de hoje é isso. É essa busca de felicidade, de resolver situações aqui. E Deus está falando, olha para mim, olha para o alto. É aqui que está a solução dos seus desejos, das suas vontades. A revelação é, antes de tudo, manifestação da beleza divina. Você lembra que tem alguns, no Evangelho de João, Jesus começa a chamar os discípulos, mas o primeiro milagre vem no capítulo 2, que é a boda de Caná. No capítulo 1, Jesus já tem discípulos. O que será que fez aqueles homens rudes largarem tudo e seguir Jesus? Naquele momento, no capítulo 1, Jesus não tinha feito milagre. Jesus não tinha pregado. Jesus passou por eles e eles viram a beleza de Cristo. Olhou no olho deles e falou, vem, segue-me. Tremeu as pernas. Largaram tudo. Cristo não veio apenas ensinar verdades ou impor mandamentos. Veio revelar a própria beleza de Deus. Na ascensão ocorre algo místico. A beleza sobe ao céu, levando a humanidade dentro dela. O santo, ou quem quer ser santo, experimenta uma ferida na sua vida. É uma ferida. Nenhuma beleza terrestre consegue mais satisfazê-lo plenamente. Nem as montanhas, nem os rostos, nem as pessoas amadas. Todas elas são ecos dessa beleza. O coração santo passa a sofrer de uma saudade que não sabe explicar. Uma saudade de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela tem um poema que ela escreve assim: eu morro porque eu não morro. São Paulo vai dizer assim: eu queria ir para Deus, mas Deus tem uma missão ainda para mim fazer. Mas se fosse a minha vontade, eu queria ir logo para Ele. A pessoa fica com esse desejo de Deus, com essa ânsia de Deus, com essa vontade de estar junto de Deus logo. Às vezes você pode pensar assim, num dia ou outro, que vontade de morrer. Quando a gente pensa vontade de morrer para fugir dos problemas, aí é orgulho. Mas quando você deseja o céu, há implícito um desejo de ir para o céu logo, aí é virtude, é diferente. O que está indicado não é sair fora da cruz, daqui a pouco o padre vai falar, mas é ir com Ele, por causa dessa ferida. Agora, deixa eu dizer para você, se você quer essa ferida, você vai pagar o preço. Quanto mais você for machucado por essa ferida,
mais você vai querer que machuque mais. Santa Teresa tem a passagem que um anjo aparece e fere o peito dela com uma lança. E ela fala que aquilo doía, mas ao mesmo tempo ela queria que enfiasse mais a lança, porque era a lança do amor do Pai, do amor de Deus. Então veja, quanto mais dá essa saudade, essa dor, esse desejo de Deus, mais dói. Mas ao mesmo tempo mais você quer, porque Deus é infinito. Agora o pior de tudo, e aqui eu faço minhas palavras, hein? O pior de tudo dessa dor é olhar do seu lado e ver que ninguém está nem aí. A pessoa sofre. Ninguém se importa com Deus. Seus amigos, seus parentes, as pessoas que você ama, não se importam. Aquilo dói mais ainda do que a própria dor do amor a Deus. Porque é como se fosse uma dor de incapacidade. Que o padre já sempre falou. Tem hora que eu não sei o que eu faço para a turma entender o que é a missa. Mas se a pessoa está fechada, vai doer naqueles que amam. Segunda coisa, é uma palavra no grego que chama epikastasis. A ascensão faz um desejo. A beleza da ascensão, você olhando a ascensão, traz no seu coração um desejo de ser belo para Deus. Você olha aquela beleza toda e você percebe assim, não dá para mim ir sujo diante de Deus, não dá para mim ir imundo diante de Deus, eu preciso ficar belo pelo aquilo que Ele é. É como se fosse a frase que o povo sempre fala, né? Quando tem um carinha fraco de feição, não tem? E aí de repente ele começa a namorar uma menina bonita. Todo mundo começa a falar, o que essa menina viu nesse cara? Só que o carinha, que tem essa fraqueza de feição, é desprovido de beleza, ele sabe disso. Ele sabe no popular que é muita areia para o caminhão dele. O que ele faz então? Ele vai procurar agradá-la para não perder, porque ele sabe se ele perder. Deus é muito para o nosso caminhãozinho, é muito. Quando você olha essa beleza, você vai querer fazer de tudo para agradá-lo. Há um processo então de embelezamento da sua pessoa para ser semelhante a Ele. Um processo de conversão em que não é simplesmente assim, eu não vou pecar nisso porque é o terceiro mandamento, é o sexto mandamento, eu não vou pecar nisso porque faz mal para mim, eu não vou pecar porque eu não quero estar feio, sujo para Deus. Eu não quero estar imundo para o meu amado, eu não quero estar indigno do meu amado, eu vou fazer de tudo para não perdê-lo. Se você entender isso, muda a chavinha sua da questão dos mandamentos. Não é simplesmente fazer ponto positivo, ponto negativo, mas é agradar o belo, sendo belo. Como é que vai para o céu uma pessoa que diz que ama a Deus, mas vive na imundície? Não dá para ir. A própria pessoa não aguenta a glória de Deus. A alma que quer tornar-se bela para o amado, por quem contempla a beleza de Cristo glorificado, começa a sentir vergonha das suas deformações, orgulho, vaidade, dureza, duplicidade. Por exemplo, você olha e vê Jesus morrendo na cruz. E aí eu vivo reclamando de dores. Aí você pensa assim, mas peraí, olha o que ele sofreu. O que é o sofrimento dele perto do meu? Então não é não sentir, não é não chorar, não é não doer, mas é parar de murmurar.
Quando eu passo por uma injustiça lá no trabalho, puxar no meu tapete, aí faço aquela revolta, quero vingança, quero matar o outro. Aí eu lembro dele, do que ele passou. Quem sou eu na fila do pão? O orgulho, a vaidade, a dureza, a duplicidade, não se trata apenas de culpa moral. Como o padre falou, não é ponto positivo ou negativo, é algo mais profundo. O santo percebe que o pecado é uma feiura, é se tornar feio para Deus, feio para aquele que a gente ama, que diz que ama, feio diante daquele que fez tanto por nós. Por isso, quer subir para agradar e fazer parte do belo. Terceiro ponto. A ascensão faz a alma compreender que a beleza está escondida na cruz. Esse é para os fortes, hein? Quem tem esse impacto da ascensão verdadeira, entende essa beleza, vai ver que a beleza de Cristo, ela está escondida na cruz. São Paulo vai falar isso. Loucura para o mundo, para a nossa salvação e beleza de salvação. Por que no exorcismo o padre apresenta um crucifixo? A beleza do amor de Jesus por nós, o diabo não aguenta. Não é um amuleto. A turma assiste aí filme, acha que é como se fosse um amuleto. Apresenta a cruz que ele sai. Quando o padre apresenta a cruz com Jesus crucificado, o demônio lembra do amor que Jesus tem por aquela pessoa e ele não aguenta. Quem consegue entender também vai mudar a chavinha da questão dos sofrimentos. Vai perceber que naquela dor, naquele sofrimento, naquele luto, naquela injustiça, Deus está ali. Ele está ali. Você precisa enxergar a beleza na sua cruz cotidiana. A maior revolução do entendimento teológico da beleza é entender que a glória de Cristo não aparece apesar da cruz, mas através dela. A ascensão leva ao céu precisamente Jesus crucificado. É interessante que quando Jesus ressuscita e ascende aos céus, ele não tira as chagas. As chagas é como se fosse o RG dele. Ele chega para os apóstolos e fala: toca em mim, sou eu mesmo, mostra a chaga, é a chaga que é o RG dele. E ele deixa isso, e lá no céu nós vamos reconhecer ele pelas suas chagas. Mas também um ao outro vai ser reconhecido pelas chagas, por aquilo que você passou, sofreu por amor, sofreu por Jesus, sofreu pela sua família. Isso aí vai ser a sua medalha lá no céu. O santo então aprende algo que o mundo não consegue compreender. A beleza suprema não está no sucesso, na juventude, no corpo perfeito, no poder. A beleza eterna possui cicatrizes. E se ele possui cicatrizes, eu também vou ter. E então o coração começa a olhar para os próprios sofrimentos de modo diferente. Talvez a cruz não seja a destruição da beleza, mas seja a forma mais bela dela. Olha na vida dos santos, vê se eles ficavam murmurando, reclamando das cruzes. Eles ofertam aquilo, como se fosse um perfume, um dom para Deus. O demônio nos acostumou a reclamarmos de tudo e de todos. A ascensão faz nascer no coração a atração pela liturgia. Por quê? Porque a liturgia é a antecipação do que vai acontecer. Aquilo que o padre falou, gente, nada na igreja é à toa. Nada. O número de degraus, o presbitério que está aqui, vocês sentados estilo navio, estilo nave, por isso que chama nave onde vocês estão. O navio, vocês estão na barca. Nada é à toa, vela, roupa do padre, imagem, nada é à toa. Por que nada é à toa? Porque tudo que está aqui está simbolizando algo lá de cima.
É só ler o Apocalipse direito. O livro do Apocalipse é um livro de liturgia. E por que isso acontece? Porque tem um rasgo, tem uma hora que rasga, o céu rasga e vem aqui, na hora da consagração. Tomai, comei, tomai e bebei. O céu é rasgado, por isso que antes da consagração, você fala assim, junto com seus anjos e santos. Por quê? Porque nesse altar vai estar todo mundo aqui, toda a galera vai estar nesse altar. Santos e anjos, esperando o céu ser rasgado e chegar aqui. Aquele então que entende isso, vai ter um coração ardente de amor pela liturgia, pela missa, por entender o que é missa, não só liturgicamente, mas mais do que isso, na própria vida. E o quanto que o padre pega no pé do respeito que se deve ter à missa, porque das duas uma, ou eu entro nessa dinâmica, ou me torno sacrílego. Eu estou aqui, mas estou indiferente, não acredito, não estou dando bola, não passa despercebido, não é assim, não acontece nada na alma, é um sacrilégio. Sacrilégio é quando as pessoas debocham, brincam, não tem respeito com as coisas santas. É a coisa mais santa que tem é a missa. O céu é rasgado e você começa a ter um coração que vai entendendo. E daí, por exemplo, você acha um absurdo frases do tipo: ah, mas toda missa é igual. Ah, mas a missa demora muito. Ah, mas por que não tem, emoções, não apaga a luz? Porque não precisa. Não é isso que faz a liturgia. O que faz a liturgia é o rasgo que vai ter aqui. É Ele que vai estar no nosso meio. Você entendeu o que eu estou falando? Pensa só o que era a missa para o Padre Pio. Pronto. A beleza. Ele percebeu a beleza ali de Deus na missa. Quanta dureza o nosso coração diante disso. É um termômetro. É um termômetro. A ascensão fará o coração morrer de amor pela beleza que ainda não possui plenamente e se dar aos outros. Você lembra que no texto de ontem, os apóstolos ficaram olhando para o céu e ficaram maravilhados. Deu um impacto a beleza. Mas os anjos viram que eles estavam ali e ficavam boca aberta ali, ficaram marcando ali. E os anjos falaram: opa, já viram? Foi bonito? Muito bem, agora desce que tem muita coisa para fazer. Quem é impactado pela beleza de Cristo, naquilo tudo que o padre falou, e de modo especial na missa, vai ter um negócio que se chama amor pelas almas. Você vai querer falar para as pessoas, evangelizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam o que você entendeu. É outro termômetro que você tem que ter. Como que eu ando anunciando Jesus? Eu tenho falado dele para as pessoas? Eu tenho de fato falado a partir daquilo que ele falou? Ou tenho ideias falsas na minha cabeça sobre Deus e vou vomitando qualquer porcaria aí? Quando termina a missa, no português a gente fala assim: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Mas no latim é ite missa est. Ide, a missão começa. O mundo está assim porque não tem quem fale da beleza de Deus. O mundo, o diabo, foi nos acostumando com aquilo que é feio, com aquilo que é sujo. Por isso toda essa revolução cultural de música, de teatro, de filme, de seriado, com aquilo que é feio, escrachado, para que não haja mais impacto da beleza, para que haja um deboche da beleza. Quando aparece em filme, em novela, o céu parece um lugar chato, o inferno que é legal.
O inferno fica lá todo mundo bebendo, se drogando e tal. E o céu, aquela coisa chata de anjinho tocando harpa. É um deboche isso aí já é um deboche. Mas se nós que somos ou falamos que fizemos a experiência de Cristo, não falamos do céu, não falamos de Deus, não falamos da beleza de Cristo, como é que a gente vai conseguir convencer as pessoas? Se eu não conheço a Escritura, não conheço a liturgia, não conheço Jesus. Tem gente que está 30 anos na igreja e não conhece Jesus. Jesus é um estranho, mesmo estando na igreja. Como é que eu vou atrair as pessoas para Ele? Qual é o poder de atração que vai tendo quando, mesmo vindo na igreja, eu estou lá no adultério, na fofoca, no julgamento, na briga, no roubo? Vou atrair quem? Vou atrair só mais desgraça para a minha vida. Mas veja, muitos ainda se perdem na mordidão, ser morno. Ser morno. Vem na missa, não faz essas coisas que o padre falou, mas também não fala para ninguém. O Apocalipse fala que Deus vai fazer com os mornos. Vou vomitar da minha boca. O morno é aquele que quer estar bem com todo mundo, não fala com ninguém, não fala de Jesus, não corrige o filho, não corrige lá no serviço as pessoas fazendo coisa errada. Não, ele quer estar bem. Ele não faz esses pecadões que o padre falou, mas ele é morno. Só que o morno também não vai para o céu, está na Bíblia. E é é a maior tentação do povo católico hoje. Ser medíocre. Está cheio de gente no banco de igreja medíocre, que não quer santidade, quer ser morno, quer ter aparência, quer falar para as pessoas que o aplaudem. Aquele que de fato faz a experiência não vai conseguir guardar para si o Evangelho, não vai conseguir guardar para si a experiência da ascensão e de Jesus. Faz o termômetro. Como que eu estou? Estou morno? Estou fazendo só zoada lá fora? Zoada aqui dentro? E depois venho aqui e ainda coloco um crucifixo no pescoço? O impacto de quem encontrou Jesus muda o seu entorno. Um santo muda quem está à sua volta. Você não precisa mudar o mundo. Você vai mudar, vai impactar as pessoas que estão à sua volta, porque vão ver a beleza de Cristo em você. Uma frase para resumir toda essa homilia. A beleza divina, lembra? É a glória de Deus, manifestada no rosto de Cristo, capaz de ferir o coração de saudade e transformá-la em missão de amor aqui na terra. A beleza, há um impacto, eu fico apaixonado, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir em missão. Canta as oferendas.